A vida modelada pelo Evangelho. Vida modelada pelo Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas uma certeza, uma convicção, um conteúdo para se guardar na cachola. O Evangelho tem que moldar a nossa vida, tem que ser vida na nossa vida. Como Jesus viveria a sua vida? Sabe aquela conta que você tem para pagar amanhã e de repente o dinheiro está curto, curtíssimo? Como Jesus reagiria? Sabe a sua crise conjugal, seu casamento de repente, meia boca, um quarto de boca, um oitavo de boca? Se Jesus estivesse na sua pele, como ele reagiria? A crise que de repente você está tendo com um filho adolescente, rebelde, insubmisso. Se Jesus fosse o pai do seu filho, a mãe do seu filho, como ele reagiria? E por aí vai. De repente, uma crise no ambiente de trabalho, você está sendo perseguido por alguém, o seu superior hierárquico, um colega que está tentando puxar o seu tapete. Se Jesus estivesse no seu lugar, como ele reagiria? Esse é o nosso tema do ano. Uma imersão para você que gosta de mergulho. Tem gente que gosta, né? Tem gente que sai de Sorocaba e vai até para Paraty. Lá é o lugar do mergulho, né? Para você que gosta do mergulho, da imersão, nós mergulhamos no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos em Mateus já tem um bocado de tempo. E olhando para Mateus sob esse prisma, a vida modelada pelo Evangelho, como Jesus viveria a sua vida. O que é que nós vimos até agora? O que é que nós vimos até agora? Bem, nós entramos numa sessão de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, e nós aprendemos que, diante de uma situação de irritação com os irmãos, a justiça dos fariseus dizia que você seria justo ou seria um sujeito virtuoso se você simplesmente não matasse essa pessoa. Ouvistes o que foi dito, não matarás. A justiça dos fariseus, a vida virtuosa segundo os fariseus, dizia, não mate e seja um homem justo, uma pessoa justa. Mas a justiça do reino, aquilo que Jesus veio para ensinar aos seus discípulos, vai um pouquinho além, aprofunda a questão. O texto que nós lemos, Mateus 5, 21 a 26, diz, não ceder à raiva nem ao desprezo. Não matar pode ser fácil, mas não ceder à raiva, não ceder ao desprezo, que é uma forma de homicídio. A gente mata as pessoas dentro da gente. Mas a justiça do reino, a vida virtuosa segundo o reino de Deus, diz que nós não devemos ceder à raiva nem ao desprezo. Depois nós estudamos essa questão da atração sexual. A justiça dos fariseus preconizava que bastaria você não fazer sexo fora do seu casamento com outra pessoa, que você já seria uma pessoa justa, uma pessoa assim de uma vida virtuosíssima. Mas o que Jesus ensinou? A justiça do reino tem a ver não apenas com não fazer sexo, mas tem a ver com não cultivar a luxúria. Porque, de repente, eu posso não fazer sexo com outra pessoa que não a minha esposa. Eu posso. Me controlo, faço sexo só com a Mariela. Porém, a minha cabeça e o meu coração podem ser perversos, devassos, e eu fique fantasiando coisas, e imaginando coisas, e desejando outras pessoas. Então, Jesus disse que a justiça do reino tem a ver, não pura e simplesmente com não fazer sexo, mas não cultivar a luxúria. Vimos a respeito da insatisfação com o cônjuge. A justiça dos fariseus preconizava que bastaria você dar carta de divórcio.
A justiça do reino vai além, proíbe a banalização do divórcio. O divórcio é uma exceção, deve ser vista como uma exceção, dentro de um contexto grave, gravíssimo. O divórcio deve ser visto como uma exceção, dentro de um contexto grave, gravíssimo. Na semana passada, querer que alguém creia em algo. A justiça dos fariseus preconizava, dizia que, de repente, você jurar em nome de Deus para convencer a pessoa era legal. Você fazia cessar a contenda se você fizesse um juramento. Mas, sob o reino de Deus, a justiça do reino de Deus diz que precisamos dizer apenas como as coisas são ou não são. Sim, sim, não, não. Existe ali naquele texto a proibição da manipulação verbal, do abuso verbal. Bem, tudo isso que eu disse até agora, fósforos riscados, foram os nossos últimos encontros, as últimas pregações. A palavra norteadora de Jesus. Essa é a palavra que a gente tem que trazer no nosso coração. Essa é a palavra de Jesus que está norteando a nossa jornada. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Gente, isso é muito sério. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que não basta a gente ter um bom comportamento. Não basta. O bom comportamento pode esconder coisas, camuflar coisas dentro de nós. Claro que nós precisamos ter um bom comportamento. Mas, sobretudo e principalmente, nós precisamos ter um coração transformado. O bom comportamento precisa ser reflexo de um coração transformado. Coração transformado, renovado. O reino de Deus olha para o nosso coração. O reino de Deus tem como objetivo alcançar o nosso coração. O nosso coração. E aí eu pergunto a você, o Evangelho tem transformado o seu coração? Porque de repente, comportamento de crente você pode ter. Mas e dentro de você? E dentro de você? Aqueles fios soltos, aquelas pontas soltas. De repente um desejo de vingança, ódio. De repente luxúria. De repente a manipulação, o abuso. Você vai envolvendo as pessoas para que elas façam aquilo que você quer que elas façam. De repente é isso que está no seu coração. Você é um abusador. Você é uma pessoa manipuladora. Por isso eu pergunto, qual o impacto do Evangelho de Jesus sobre o seu coração? O seu coração. O meu coração. O nosso coração. Bem, hoje nós vamos falar sobre o tema o limite da violência, o limite da agressão. E o nosso texto, Mateus 5, versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Que texto fácil, né? Puxa vida. Coisa linda, né? Preciso pregar sobre isso? Porque de repente já está todo mundo vivendo, aplicando essas palavras de Jesus e dá para pular. Porque está fácil, não está? Simples, não é?
Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor. Sua palavra está aberta, os nossos ouvidos abertos também para ouvir a sua voz. E esse é um texto que nos pega e nos pega a todos, Senhor. Porque mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. Oferecer a outra face, caminhar uma segunda milha. Entregar capa e túnica. Ah, Senhor, para o nosso ego inflado isso é impossível. Por isso, Senhor, eu peço que nesta noite o Senhor, o nosso Mestre, nos ensine, nos eduque, quebre o nosso orgulho, quebre o nosso ego, para que nós possamos ser discípulos, ser imitadores de Jesus, inclusive nessas áreas que serão tratadas hoje. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra o nosso ego. Nós queremos nos lembrar de Jesus que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, Senhor. Que esse texto possa nos inspirar, cativar a nossa mente, o nosso coração e modelar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, do que é que Jesus está falando aqui? Jesus, ele cita no versículo 28 algo que era muito caro aos judeus. Vamos ler juntos? Versículo 28. Vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, reciprocidade pela retaliação, pela vingança. O que fizeram a mim, isso mesmo farei. Olho por olho, dente por dente. E de sopetão quero lhe fazer uma pergunta, por favor, não me responda. Você é olho por olho, dente por dente? Com você é assim? Isso é o que rege a sua vida? Olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião, a reciprocidade pela retaliação, a prerrogativa, o direito da vingança é possível, está aberto. O que você fez para mim, o mal que você impingiu a mim, é isso que você terá de mim. Vou dizer para vocês que essa é uma falsa narrativa poderosíssima. De repente é isso que você aprendeu com o papai, é isso que você aprendeu com a mamãe, é isso que você aprendeu na sua vida. Afinal de contas, a gente não pode ser otário, né? Bateu, levou. Que menino não aprendeu com o papai? Filho, não traga desaforo para casa. Você apanhar por aí e chegar aqui chorando, vai apanhar de novo. Essa é uma falsa narrativa poderosíssima, de repente norteadora das nossas vidas. A lei de Talião. Lei de Talião. Reciprocidade pela retaliação. Eu vou me vingar. E existem pessoas que são muito vingativas. Vou colocar a gente no lugar da vítima. É melhor, né? É mais confortável pensar na gente como vítimas. Você já caiu na mão de uma pessoa olho por olho, dente por dente? Vingativa? Já caiu?
Para a gente aprofundar, a intenção da lei de Italião era alcançar a reciprocidade pela retaliação. Cada agressão deveria ser compensada por agressão igual infligida ao agressor. Mas não se deveria fazer mais do que o agressor fizera. Olha que avanço. E foi um avanço mesmo. Para a época foi um avanço. Esse era um ponto importante da antiga lei e um grande avanço para a civilização. Porque, de repente, alguém poderia matar a minha filha. Eu ficaria irado, furioso, e iria até a casa da pessoa, do homicida, e, de repente, ele com 3, 4, 5 filhos, e eu mataria todos eles. Então, a lei de Italião foi um avanço, porque se alguém matou a minha filha, abre-se a prerrogativa, passo a ter o direito de ir lá e também matar um ou uma do agressor. Mas é a reciprocidade pela retaliação. Aliás, retaliação vem de italião. Essa palavra retaliação vem de italião, a lei de Italião, a vingança. Bem, a justiça dos fariseus era essa. Como é que os fariseus do tempo de Jesus viviam? O que eles ensinavam? Olho por olho, dente por dente. Infligir o mesmo dano ao agressor. O mesmo dano. E aí, Levítico 24, 17 a 21. Olha que texto meigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. E ainda tem gente que diz assim, né? Ah, lá no passado que era bom. Vai viver então lá no tempo de Moisés. Infligir o mesmo dano ao agressor. Olho por olho, dente por dente. Parece-me justo. Qual é o problema? Não parece justo? Algo me foi tirado. Fui ferido. Sofri um dano. Passo a ter o direito de ir lá e pagar na mesma moeda. É justo, não é? Não é justo, gente? Vocês são muito crentes mesmo, né? É duro pregar para crente por causa disso. Estou esperando alguém ir numa direção contrária, mas tudo crente. Qual é o problema do olho por olho, dente por dente? Sabe qual é o problema? A retaliação só alimenta o ciclo da violência. Porque vejam bem, eu pagar na mesma moeda parece muito sábio. Mas como é que eu vou mensurar, quantificar? Por exemplo, novamente vou citar a Marina. A Marina é minha filha única. De repente, o meu agressor tem 3, 4, 5 filhos. Mesmo que eu tire um, porque ele me tirou a Marina, ele vai ainda ter mais 3, 4 filhos. Então, como é que eu vou quantificar isso?
Como é que eu vou valorar? De repente eu tinha um cavalo e eu amava aquele cavalo. E o sujeito que me agrediu tinha 5 cavalos. Como é que eu vou quantificar? Como é que eu vou mensurar? Não tem jeito. Então, na verdade, o olho por olho, dente por dente, a retaliação, a vingança, só alimenta o ciclo da violência. Não resolve. Não põe um ponto final. Não resolve, não põe um ponto final. Se eu resolver me vingar de alguém, por alguma coisa que a pessoa me fez, eu vou alimentar um ciclo de violência, porque muito provavelmente aquela pessoa não vai parar. E ela virá novamente para cima de mim. E eu novamente precisarei me vingar. É um ciclo. É um ciclo. Tem gente que vive o ciclo da vingança. Tem gente que vive o ciclo da violência. Entra nessa máquina de moer carne e não consegue mais sair. Não consegue mais sair. Porque é agressão em cima de agressão. Agressão em cima de agressão. Vingança e mais vingança. Porque a retaliação, a vingança, só alimenta o ciclo da violência. E vejam só que frase boa do Gandhi. Olho por olho, e o mundo acabará cego. A vingança é isso. A vingança é isso. É cegueira. É cegueira. Eu não conheço o seu coração. Eu não sou Deus. Só Deus conhece o coração. Mas eu queria que você conversasse com você, que você olhasse para dentro de você. O que você tem alimentado no seu coração? Quais são os sentimentos que você tem alimentado? De repente, lá no ambiente da família, com um irmão, com uma irmã, de repente no seu casamento, como nós vimos aqui, quando nós tratamos, foi o Sebastião que pregou, o que vai redundar num divórcio é uma ira, é um desprezo, que vão assim, envelhecendo, vão curtindo, os cônjuges vão se distanciando, vão se separando, as fantasias sexuais vão entrando na vida dos cônjuges e, de repente, pá, o divórcio. Esse é o processo, a ira, que gera o desprezo, que gera o distanciamento e que geram as fantasias sexuais, que vão redundar num divórcio. Onde é que está isso, Gustavo? Sermão do Monte. Veja a sequência. Então, muitas vezes, os cônjuges vão nutrindo essa coisa da vingança. Por que o casamento não vai? Porque tem uma coisa da vingança. Na esfera profissional, aquele seu amigo, o da onça, que puxou o seu tapete. Aquela oportunidade que você esperou uma década, chegou e alguém puxou seu tapete e você, pá. De repente é a vingança que você está nutrindo. É a vingança. Se eu pego na curva, eu acabo com o cara. O que você tem alimentado no seu coração? Nós somos assim. Nós somos assim. Bem, a justiça do reino de Deus. E olha só o desafio, né? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Não resista ao perverso. Resistir ao perverso, levantar-se contra
contrapor-se, pagar na mesma moeda. Jesus está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Fizeram o mal contra você, não devolva o mal. Essa é a ideia. O perverso se levantou contra, resista-o, mas não se levantando contra ele da mesma maneira como ele se levantou contra você. O que Jesus está dizendo aí é, não resistam ao perverso, que é igual ao não paguem na mesma moeda. Não paguem na mesma moeda. Não paguem na mesma moeda. É possível não pagar na mesma moeda. Meus irmãos, minhas irmãs, é possível não pagar na mesma moeda. Como discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, eu vos digo, é possível não pagar na mesma moeda. Porque se nós pagarmos na mesma moeda, nós nos rebaixaremos à posição do nosso opressor. Seremos como ele. Se eu puxar o tapete do sujeito que puxou o meu tapete, ou de outra pessoa, eu estou me rebaixando à condição de um puxador de tapetes. E Jesus não me chamou para ser um puxador de tapete. Se eu pagar na mesma moeda uma pessoa, um sujeito que me agrida, fisicamente, verbalmente, se eu pagar na mesma moeda, eu estou me rebaixando à condição desse agressor, desse opressor. E o que Jesus está dizendo aí é, não façam isso. E agora vamos para os casos. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ferir na face direita. Para alguém, uma pessoa destra, me ferir na face direita, é necessário que ele me dê um tapa com as costas da mão. Não é isso? É ou não é? Para me ferir na face direita, o esbofeteador tem que me dar um tapa com as costas das mãos. O que isso tem a ver? Vamos ver? O que tem a ver? Se alguém acertar sua direita, foi porque lhe deram um tapa com as costas da mão. O tipo de coisa que uma pessoa com poder, assim como um soldado romano, faz a alguém que considera inferior, como um judeu, por exemplo. Você poderia bater de volta, mas isso iria rebaixá-lo ao mesmo nível da violência do seu opressor. Ou poderia simplesmente bater em retirada humilhado. Agora, para bater em sua face esquerda, seu opressor necessitará tratá-lo não mais como uma pessoa inferior, mas como um igual. Pois deverá bater com a palma da mão, e não mais com as costas da mão. Olha que coisa poderosa. Quando alguém me bate com as costas da mão, além da agressão, ele está dizendo para mim, eu sou superior a você, você é inferior a mim. Eu estou te humilhando, batendo na sua face direita com as costas da minha mão. O que Jesus diz é, ofereça o outro lado, para a pessoa te dar um tapa agora, mas não mais humilhando você. Porque você está se mostrando um igual em dignidade. Um igual em dignidade. Conseguimos isso? Aí já é uma outra história. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. A segunda expressão. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o levar ao tribunal, tal como os ricos proprietários de terra costumavam fazer a pobres camponeses que se endividavam e desejar sua capa, Jesus diz para que tire inclusive a roupa de baixo e lhe dê também. A sua generosidade o deixará indefeso e exposto. Mas, de certa forma, a sua exposição também deixará a ganância e a crueldade de seus opressores nuas.
e, portanto, igualmente expostas. Informação. Talvez nós não saibamos disso. Capa, a túnica. Então, se o sujeito tirasse a túnica, ele estaria... Vejam o que Jesus está dizendo. Fique nu no tribunal. Porque a crueldade daquela pessoa, porque a ganância daquela pessoa vai ficar também exposta pela sua nudez. A pessoa está tirando tudo de você. Tudo. Mas você está expondo a ganância e a crueldade da pessoa. Conseguimos fazer isso? Aí já é uma outra história. Mas é o que Jesus está dizendo para a gente fazer. A terceira parte. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que isso significa? Não entendo, pastor. Se alguém forçá-lo a carregar sua bolsa por 1 milha, o que um soldado romano podia fazer com qualquer judeu, o soldado romano podia fazer de qualquer judeu uma espécie de burrinho de carga, por 1 milha. Um soldado romano podia requisitar que um judeu carregasse a bolsa dele por 1 milha. E o judeu teria que carregar. O que Jesus está ensinando? Se alguém forçá-lo a carregar sua bolsa por 1 milha, o que um soldado romano podia fazer com qualquer judeu, ao carregar de boa vontade a bolsa por mais outra milha, você está demonstrando ser uma pessoa generosa, forte, que possui autocontrole, dignidade e que não se deixa manipular. A 1ª milha pode ser forçada, porém a 2ª você andou livremente, superando sua opressão. A 1ª milha eu sou obrigado, como judeu, se um soldado romano requisitar, pedir, mandar. Mas a 2ª milha eu ando porque eu quero andar. Porque eu quero andar. Ninguém me obriga a caminhar a 2ª milha. Eu ando a 2ª milha. Ninguém me oprime a fazer isso. Eu faço porque eu quero. Eu sou livre. A ideia é maravilhosa. Mas é difícil, não é? E o último, que é o mais fácil, sobretudo para os cunhados da vida, né? Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Muitas vezes darão algo a pessoas as quais não têm a mínima obrigação de ajudar. O próprio pedido já os comove. E eles não fugirão. Não ignorarão, nem voltarão as costas àqueles que lhe pedirem emprestado. O discípulo é generoso, é sensível, é altruísta, é alguém que estende a mão. Não creio que esses preceitos sejam simples. No entanto, os preceitos de Jesus servem de exemplo de aspectos ativos, criativos e transformadores da onde? Do reino de Deus. É assim que se vive no reino. Derrotando a violência, não com a própria violência, mas com criatividade e generosidade. O discípulo de Jesus não paga a violência com violência. Se ele tiver que oferecer o outro lado da face, ele oferece. Se ele tiver que tirar a túnica e ficar nu, ele fica. Se tiver que caminhar uma 2ª milha, ele caminha. E se alguém pedir emprestado, ele dá. Isso tem a ver com o reino de Deus. Reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim. O que eu vou levar para casa? Óbvio. Vamos ver todos juntos? Retribua o mal com o bem. Pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo. Lembre-se da suficiência de Cristo. Cristo habita em você. Cristo está sendo formado em você. Cristo opera na sua vida e através da sua vida. Lembre-se que Jesus
nos capacita, nos instrumentaliza, nos possibilita. A pergunta que você tem que fazer quando você estiver aí, numa situação aguda na sua vida, alguém prejudicando você, alguém nos seus calcanhares, tramando mal contra você, a pergunta que você deve fazer é essa: qual é o bem que Cristo quer oferecer através de mim? Essa pessoa está me fazendo um mal. Qual é o bem que Jesus quer oferecer a essa pessoa através de mim? Essa pessoa está causando dores agudas, lancinantes no meu coração. Mas qual é o bem que Cristo quer oferecer a essa pessoa através de mim? O meu irmão, a minha irmã, o meu cônjuge, o meu superior hierárquico, o meu colega, essas pessoas estão acabando comigo, estão me matando. Mas qual é o bem que Cristo quer oferecer a elas através de mim? Retribuo o mal com o bem. Com o bem. Para encerrar, vamos ler juntos Romanos 12, 17 a 21? Vamos lá? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus nos ajude. Senhor, nós, diante da sua palavra, nos curvamos, nos calamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas impossibilidades, das nossas limitações. Nos ajude, Senhor, a pagar o mal com o bem. Nos ajude a não sermos vencidos pelo mal, mas a vencer o mal com o bem, Senhor. Nos ajude a imitá-lo, Jesus. Em casa, no ambiente de trabalho, no meio da nossa parentela, na igreja, onde estivermos, nos ajude, Jesus, a imitá-lo na sua mansidão, no seu autocontrole, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua generosidade. Nos ajude, Jesus, a imitá-lo. É assim que nós oramos, Senhor, em seu nome. Amém. Comece essa semana livre do desejo de vingança, do olho por olho, dente por dente. Comece essa semana oferecendo graça, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação, oferecendo amizade, por onde você passar. Que Deus abençoe a sua vida. Seja luz, seja sal, seja discípulo de Jesus, onde você estiver.